Nossa Senhora de Belém, São Vicente de Paulo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar-se. Caros fiéis, depois da ressurreição, Nosso Senhor apareceu durante 40 dias aos apóstolos para dar-lhes as suas últimas instruções, para explicar-lhes o sentido das Escrituras, como fez com os discípulos de Emaús, quando explicou-lhes o sentido da sua paixão e morte de cruz. Isso quer dizer que o tempo pascal corresponde a esses 40 dias em que Nosso Senhor apareceu aos apóstolos. A Igreja, porém, muito sabiamente, divide o tempo pascal em duas partes. A primeira parte vai do domingo de Páscoa até o segundo domingo após a Páscoa, quando o acento da liturgia recai sobre a própria ressurreição, ou seja, as aparições de Nosso Senhor aos apóstolos para confortá-los e instruí-los. Em seguida, a segunda parte vai do terceiro ao quinto domingo após a Páscoa, quando o acento da liturgia é outro, porque o evangelho de cada um desses domingos é uma preparação para a despedida de Nosso Senhor, ou seja, para a sua ascensão gloriosa ao céu. De fato, Nosso Senhor precisava subir ao céu de corpo e alma para completar a obra da nossa salvação. Em primeiro lugar, era muito conveniente que Jesus Cristo abrisse Ele mesmo o paraíso aos eleitos, como vencedor da morte e do pecado, como o primeiro ressuscitado, ou como diz São Paulo, como primícias dos que morreram. Em segundo lugar, Nosso Senhor precisava associar a sua natureza humana à glória da sua divindade, dando à sua natureza humana o prêmio da sua vitória sobre a morte e ao pecado. E quando Nosso Senhor sobe ao céu, Ele obriga os apóstolos a um exercício mais perfeito da virtude da fé, na medida que a consolação da sua presença sensível e palpável cessa. O que significa que os apóstolos deverão crer na doutrina, na revelação de Nosso Senhor, mesmo que não possam mais ver ou tocar nas chagas do ressuscitado. A ascensão obriga os apóstolos a um exercício mais perfeito da virtude da fé. Mas apesar de todos os motivos que tornam o mistério da ascensão muito conveniente, isso não impediu uma grande tristeza dos apóstolos. Como lemos no Evangelho do domingo anterior, quando Nosso Senhor lhes diz: "Mas por que vos falei assim? A tristeza encheu o vosso coração." Por outro lado, caros fiéis, a ascensão não significa uma separação completa entre Nosso Senhor e a igreja militante, a igreja que ainda se encontra nesse mundo, peregrinando para a eternidade. A ascensão não significa uma separação completa entre Nosso Senhor e a igreja militante. Nosso Senhor deixou à sua igreja alguns sinais da sua caridade extrema para conosco. Ele nos deixou o sacerdócio, Ele nos deixou o santo sacrifício da missa, Ele nos deixou a Eucaristia. O sacerdócio continua a presença santificante de Nosso Senhor no mundo, por meio dos sacramentos. O sacerdócio continua a pregação
o ensino da doutrina de Nosso Senhor aos homens e, por fim, o sacerdócio continua também o pastoreio de Nosso Senhor em seu rebanho, na medida que o sacerdote deve dirigir as almas que lhe foram confiadas nas vias da santidade. Mesmo o maior tesouro da graça, que é a Santíssima Eucaristia, não haveria Eucaristia no mundo se não fosse o sacerdócio. Mas o que fazer quando o sacerdote está ausente? Quando não podemos usufruir do pastoreio do sacerdote todos os dias, ou pelo menos todos os domingos. Afinal de contas, nós podemos cumprir o preceito dominical aqui ou acolá. Nós podemos nos confessar aqui ou acolá. Mas nada disso equivale ao pastoreio constante de um sacerdote. Nada disso equivale àquilo que o pároco é para os seus paroquianos. Isto é, um pastor de almas, que as conduz de modo habitual. Então, o que fazer quando o sacerdote está ausente? O que fazer quando não podemos ser pastoreados habitualmente por um sacerdote, ainda que possamos receber os sacramentos aqui ou acolá? Em primeiro lugar, caros fiéis, nós devemos ter muito claro em nossa inteligência aquele princípio da teologia escolástica: Deus não está preso aos seus sacramentos. De fato, Deus instituiu o sacerdócio, mas Deus não está preso ao próprio sacerdócio, na medida que pode nos conceder abundantes graças em nossa vida interior por outros meios. Mesmo que não tenhamos a presença constante e habitual de um sacerdote para ser nosso confessor, nosso diretor, ou simplesmente o pastor de nossas almas. Em circunstâncias normais e ordinárias, o sacerdote deve santificar, deve ensinar, deve corrigir e deve pastorear as almas que lhe foram confiadas. Mas isso não quer dizer que a providência não reservou as graças de que necessitamos, quando não temos à nossa disposição os meios ordinários de santificação. Isso seria duvidar, em certo grau, da providência. Isso seria praticamente o mesmo que dizer que a crise que atravessamos impede o próprio Deus de fazer bem à nossa alma, o que seria absurdo. Na verdade, quando Nosso Senhor diz no Evangelho: "Na casa de meu Pai há muitas moradas", Ele quer dizer que no céu há santos de todas as espécies, o que significa que Deus pode nos santificar por inúmeros caminhos. Deus pode nos santificar nas mais diversas circunstâncias, ainda que Ele tenha previsto quais seriam os meios ordinários da graça. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Foi graças a essa firme convicção de que Deus pode nos fazer santos em qualquer circunstância, mesmo as mais desencorajadoras, que hoje o céu possui entre os eleitos a alma de Santa Teresinha do Menino Jesus, que não fez da sua pequenez um obstáculo para atingir a perfeição da caridade. Então tenhamos também nós a mesma convicção: na casa de meu Pai há muitas moradas. Por um lado, há santos que glorificaram a Deus,
fazendo um bom uso das graças que vêm dos meios ordinários de santificação. As graças que vêm do sacerdócio, como a confissão regular e a recepção frequente da Santíssima Eucaristia. Por outro lado, há santos que glorificaram a Deus, mesmo sem ter usufruído de um confessor ou de um diretor, ou ainda sem ter usufruído da comunhão frequente. Não são as nossas circunstâncias que impõem um limite à vontade de Deus, que é a nossa santificação, em todo lugar e a toda hora. Isso quer dizer, caros fiéis, que ainda que nos falte a graça de um confessor habitual, de um diretor, ou simplesmente de um sacerdote que seja o pastor habitual de nossas almas, sempre presente no rebanho que lhe foi confiado, ainda assim há um meio de santificação que está em nossas próprias mãos e que ninguém pode nos tirar, que é a oração. Se o sacerdote está presente ou se está ausente, se temos ou não um confessor ou um diretor, nós todos, sem exceção, podemos usar da oração. E quando a nossa santificação depende, sobretudo, da oração, porque não temos possibilidade de confessar com regularidade ou de comungar todos os dias, quando a nossa santificação depende, sobretudo, da oração, então devemos usar com grande assiduidade da oração. Devemos usar com muita confiança da oração, sabendo que a providência nos reserva abundantes graças por meio da oração. Porque, como já sabemos, Deus não está preso aos seus sacramentos. Quando rezamos com fidelidade e confiança, nós imitamos aquela mulher cananeia que pedia insistentemente pela libertação de sua filha possessa. Ela não era judia, sendo que nosso Senhor veio a esse mundo, em primeiro lugar, para reunir as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, mesmo não sendo judia, mesmo não merecendo a predileção de nosso Senhor, que se dirigiu em primeiro lugar às ovelhas perdidas da casa de Israel, mesmo assim, a mulher cananeia fez tudo o que estava em seu alcance. Ela não era judia, mas ela era capaz de pedir pela sua filha. E pediu com tanta insistência, insistiu a ponto de incomodar os discípulos com os seus gritos, que nosso Senhor se admirou com tamanha fé e lhe concedeu o que ela tanto pedia. Mas o que vale para a oração, vale também para a leitura espiritual. Deus nos santifica por meio da oração, nós já sabemos. Deus nos sopra as suas suaves inspirações por meio da oração, mas Deus também nos faz conhecer a sua vontade por meio da leitura espiritual. Como ensina um abade trapista, a leitura espiritual contém em suas linhas ou entrelinhas uma mensagem do próprio Deus à nossa alma, se soubermos fazer essa leitura em espírito de fé. Portanto, caros fiéis, do mesmo modo que aquela mulher cananeia, que não tendo direito ao pão que pertence aos filhos, mesmo assim não deixou de receber da bondade de nosso Senhor algumas migalhas, que lhe foram mais que suficientes, nós também devemos fazer bom uso de cada uma das migalhas que caem da mesa de nosso Senhor, ou seja, a oração e a leitura espiritual. Porque, para a nossa desgraça, pode nos acontecer
que, esperando pelo pão, desperdicemos as migalhas. Deus sabe, caros fiéis, Deus sabe qual caminho Ele nos reservou desde toda a eternidade para que nós sejamos santos. Esse caminho pode não ser um caminho ordinário, mas o que é certo, o que está fora de qualquer dúvida, é que Deus quer que nós sejamos santos. Como ensina São Paulo, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então Deus sabe qual caminho Ele nos reservou desde toda a eternidade para que nós sejamos santos. Nesse sentido, nós não podemos cair na tibieza, no desinteresse, ou pior ainda, no descaso com a própria santificação, simplesmente porque as nossas circunstâncias não são aquelas que nós idealizamos. Na medida que não temos certos meios externos, como o pastoreio de um sacerdote, que nos garante a confissão, a direção e a recepção frequente da Santíssima Eucaristia. Nós não podemos cair na tibieza, no desinteresse, ou pior ainda, no descaso com a própria santificação, simplesmente porque as nossas circunstâncias não são aquelas que nós idealizamos. Portanto, tomemos cuidado para não desperdiçar as migalhas que caem da mesa de nosso Senhor, enquanto esperamos pelo pão. Pois não desperdicemos o que já está em nossas mãos, isto é, a oração e a leitura espiritual. Do contrário, caros fiéis, nós podemos cair sutilmente no mal do clericalismo. Muitos entendem o clericalismo como o abuso de poder por parte do clero, o abuso de poder por parte do sacerdote, que impede aos leigos o exercício do apostolado, por exemplo. Mas existe uma outra espécie de clericalismo mais sutil, que consiste em renunciar aos seus próprios deveres, renunciar à obrigação intransferível de zelar pela própria vida interior, para depositar essa obrigação sobre os ombros do sacerdote, como se a nossa santificação dependesse mais do sacerdote do que de nós mesmos. Mas isso é falso, caros fiéis. Nosso Senhor depositou uma grande autoridade, um grande poder sobre os ombros do sacerdote, não tenhamos dúvida. Mas o sacerdote deve fazer suas aquelas palavras de Nosso Senhor quando Ele diz: eis que estou à porta e bato. O sacerdote também bate à porta do nosso coração, da nossa alma, pela administração dos sacramentos, pelas suas exortações, pelos seus conselhos e correções, pela sua direção, mas ele não pode nos santificar se nós mesmos não zelarmos pela nossa santificação. O sacerdote está à porta da nossa alma. Ele não pode arrombá-la, ele não pode entrar sem a nossa permissão, sem o nosso consentimento. Então, se nós não zelarmos pela nossa santificação, aproveitando as migalhas que caem da mesa de nosso Senhor, pela fidelidade à oração e à leitura espiritual, enfim, sem esse zelo, sem essa fidelidade, é muito difícil que o sacerdote possa nos ajudar a progredir na caridade, porque seria o mesmo que tentar semear num solo pedregoso. A semente pode até mesmo germinar, mas ela não cresce muito e logo morre, porque lhe falta raízes. O solo é pedregoso. Na prática, caros fiéis,
nós podemos colher alguns frutos em nossa vida espiritual quando o sacerdote está presente, quando recebemos os sacramentos, quando ouvimos a pregação ou recebemos algum conselho do sacerdote. Mas se nós não removermos os obstáculos de nossa alma, fazendo aquilo que está em nosso alcance, pela fidelidade à oração e à leitura espiritual, enfim, se nós não removermos os obstáculos de nossa alma por meio do combate espiritual de cada dia, não esperemos que o sacerdote faça tudo em nosso lugar. Não esperemos tampouco recuperar o amor pela oração, recuperar o fervor da caridade, recuperar o desejo da nossa santificação numa próxima oportunidade, quando recebermos de novo os sacramentos. O sacerdote faz a sua parte, mas ele não faz tudo. O zelo pela nossa santificação depende mais de nós do que do sacerdote. Do contrário, a nossa alma será como aquele solo pedregoso, no qual a semente germina e pouco depois morre por falta de raízes. É por esse motivo que nós devemos tomar cuidado para não abusar dos sacramentos, não abusar da Santa Missa, não abusar desse tesouro que é a liturgia da Igreja, especialmente na sua expressão mais antiga e venerável, que é o rito romano tradicional. Afinal de contas, como disse São Francisco de Sales numa carta, alguém diria que a fundação de casas religiosas e a vocação das almas se faz pelos artifícios da sabedoria natural. E eu creio, sem dúvidas, que quanto às paredes e à carpintaria, o artifício dessas coisas pode ser apenas natural. Mas a vocação, a união das almas vocacionadas, sua multiplicação, ou isso é algo sobrenatural, ou isso não vale nada. Em outras palavras, caros fiéis, o apostolado católico depende menos dos meios humanos e mais dos meios sobrenaturais. Nós podemos ter uma igreja, nós podemos ter os paramentos, nós podemos ter um órgão e um coral, nós podemos ter as mais variadas atividades. Enfim, nós podemos ter muitos meios humanos. Porém, se faltar o espírito sobrenatural, se faltar o espírito de oração, se faltar o fervor da caridade e o desejo da nossa santificação, o nosso apostolado, ao invés de agradar a Deus, irá desagradá-lo, porque desperdiçamos as migalhas e depois fazemos pouco caso do pão, quando ele finalmente nos dá o pão. Então fujamos da tentação desse sutil clericalismo, que consiste em esperar que o sacerdote faça tudo, para que nós não tenhamos que fazer nada. Aproveitemos bem das migalhas da oração e da leitura espiritual, para que a nossa alma não seja como um solo pedregoso, mas uma terra boa, a fim de que a graça dos sacramentos possa frutificar 100 vezes mais. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.